Olá, bem-vindos ao Direito à Esquerda, o podcast dos advogados e juristas da Organização de Lisboa do Partido Comunista Português. Eu sou o Luís Nunes, comigo hoje tenho a Carla Afonso, advogada, argumentista, cronista, e Rui Santos, advogado e presidente do Conselho de Ontologia de Lisboa de 2011 a 2016. Obrigado a ambos por terem aceitado o nosso convite. Juntamos aqui hoje para discutir o estado da justiça portuguesa e tentar descortinar, afinal, que justiça temos hoje. E falando precisamente de justiça, em março deste ano, 2022, foram publicados os relatórios das 23 comarcas judiciais que traçam um relato de um sistema judiciário em iminente ruptura. Instalações físicas degradadas, infestadas de pragas, estoques de papel insuficientes, equipamento obsoleto e falta de pessoal. Nas palavras do presidente da comarca de Braga, e cito: se a Administração Central mantiver a não contratação de novos funcionários e a não promoção a cargos de chefia a curto prazo, assistiremos a um colapso dos serviços. Contudo, o mais recente relatório de atividades da Direção-Geral de Política de Justiça refere que mais de 20% do orçamento nesta área não foi sequer executado e dá a esmagadora maioria dos seus programas e objetivos como cumpridos. Portanto, eu pergunto, Rui, afinal de contas, há ou não há um problema na nossa justiça, nos nossos tribunais? E se sim, que explicação encontras para o desfazamento entre as proclamações do Governo e a realidade sentida no terreno? Bom, antes de mais, muito obrigado. Gosto muito de estar, é uma grande alegria para mim estar aqui convosco, contigo e com a Carla, a debater essas questões que são importantes, mas são importantes sobretudo para os cidadãos, mais do que para os operadores da justiça. Eu cresci na advocacia, ouvi falar da crise da justiça, entre outras crises, a crise da educação, a crise da cultura e sempre com a crise da justiça. Eu acho que o termo crise em tantas coisas e usar de tal maneira sistematicamente, a certa altura deixa de fazer sentido, e eu equacionaria mais que existem problemas da justiça. Eu, sem tentar fugir às questões que se levantam do relatório, eu julgo que um dos grandes problemas da justiça chamam-se tribunais administrativos e fiscais. Curiosamente, é um tema que só veio para a ribalta da comunicação social muito recentemente. Os tribunais administrativos e fiscais são uma vergonha, recebem sentenças com 10, 12, 13, 14, 15 anos de atraso e, sobretudo, também tem outro problema, que é, nomeadamente, na parte em que os administrados vencem a administração, e sobretudo na autoridade tributária, depois há o problema da execuibilidade de decisões transitadas em julgado, em que se o administrado nada fizer, a administração, o Estado, também não dá o exemplo e não cumpre por si, voluntariamente, com aquilo a que foi condenado. Portanto, essa questão dos tribunais administrativos fiscais é de facto grave. Presumo que tenham sido ligadas a algumas campainhas de alarme, porque a situação é caótica. E também, obviamente, que essas questões de falta de condições físicas, de falta até de condições para... Porque o próprio local é importante, o próprio local onde se realiza a justiça é importante que seja arejado, que tenha condições, que os senhores magistrados tenham efetivamente condições, até condições de presença, de higiene, etc., que nem sempre, curiosamente, e isso está muito ausente do grande público, às vezes estão em condições perfeitamente inacreditáveis para a função, para órgãos de soberania que são os tribunais, para órgãos de soberania que são os tribunais. Mas eu julgo que há outros problemas na justiça que eu abordaria, só lançaria como tema, mas não gostaria de prolongar. Problemas da justiça que depois se refletem a sua má imagem. Eu não partilho muito, com exceção das questões dos tribunais administrativos fiscais, que, por exemplo, a morosidade da justiça que seja tão grande como a comunicação social deixa transparecer. Primeiro porque lembro perfeitamente dos 3, 4 anos que demoravam há 20 e tal anos ou 30 os processos nos tribunais de trabalho, nos cíveis, e hoje isso não se exageramente excessivos, e hoje, de facto, com algumas modificações e esforço também de todos, funcionários, magistrados e advogados, isso na verdade não se passa. E a nível europeu também posso dizer que estamos em condições, por exemplo, criminais, os processos não demoram tanto tempo como parece transparecer a comunicação social.
O problema são também os megaprocessos. E o problema é a forma como muitos magistrados, sobretudo o Ministério Público, encaram o artigo 24º do Código de Processo Penal, a questão das conexões, que dá origem a grandes processos, megaprocessos, que na convicção do povo português, transmitido pela comunicação social, dá a impressão que as pessoas nunca mais são julgadas e que há excesso de garantismos, etc. Aliás, esta questão do excesso de garantismo também, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça recentemente veio também afirmar essa situação. Não me parece que seja por aí que se resolvem os problemas da justiça. Deveria ter em atenção que estes megaprocessos, e nomeadamente posso referir, não sei quando terminará um processo com a envergadura do BES, com recurso, com a envergadura do BES. É claro que se aponta às vezes a este nível, nos Estados Unidos a coisa foi muito rápida, aponta-se o caso de Murdoch, só que se esquecem de dizer que ele foi investigado durante 10 anos sem saber que estava a ser investigado. E aqui, felizmente, pelo menos a partir da Constituição do arguido, o cidadão tem conhecimento e tem possibilidade de preparar a sua defesa. Obviamente que há muitos problemas nos operadores, nos profissionais do foro, dentro da magistratura judicial, do Ministério Público, da Advocacia, inclusive na interligação deles. Na interligação, eu sou do tempo em que se fazia ainda grandes convívios nas comarcas, com magistrados, funcionários sociais, etc., nas épocas festivas de encerramento, e de facto está-se a perder, essa cultura está-se a perder. O advogado, para muitos magistrados, o advogado é tido como um estorvo, às vezes, para muitos, e isso nota-se em algumas situações, mas que a culpa também decorre também da ordem, aqui entroncada também com o problema de como se concretiza, mas isso deixarei até para cá falar, se concretiza o apoio judiciário, como é que se concretiza as defesas oficiosas. É impossível que as pessoas, é impossível defender uma prerrogativa constitucional que é o acesso ao direito de todos, independentemente das suas condições económicas, através de meios que, infelizmente, são meios de sustento de grande parte dos advogados que se encontram nas sociedades. Daí estarem sempre às 8h30 da manhã nas escalas, levantarem-se cedo para serem os primeiros, para poderem ter eventualmente processo. Isto degrada, de facto, a imagem da justiça. Como degrada a imagem da justiça, o espetáculo que a mesma é, e as intervenções sistematicamente públicas dos senhores advogados sobre os processos pendentes, parecendo julgando que, através do espetáculo, podem fazer eles próprios julgamento, etc. Tudo isto me parece que põe em causa não só a credibilidade da própria justiça, que entra também no ramo dos média, como a própria credibilidade, inclusive, de uma profissão que, a meu ver, pela importância constitucional, que é reconhecida como comparticipação da administração de justiça, que, a meu ver, tem que ser, face ao que está vinculado, tem que ser uma profissão de elite. Não é uma profissão elitista, é uma profissão de elite, atendendo aos altos valores que deve defender. E depois aqui podemos levar para outro campo, para um campo também de uma diferença que poderíamos, permitam-me o inglês, distinguir entre os barristers e os lawyers, para irmos àquilo que se chama, propriamente, a meu ver, a advocacia dos negócios, mas que deveria ter, na verdade, outro tipo de tratamento e cujo estatuto da ordem não responde à situação efetivamente concreta que se vive hoje em dia nesse ramo da atividade. E por aqui me quedo ouvindo aqui agora a Carmo sobre isto. Carmo, eu pegava aqui nesta ideia que o Rui partilhou connosco, por um lado, a degradação da imagem pública da justiça e, por outro lado, a transformação da justiça no espetáculo mediático, como consequência, desde logo, de uma certa falha de percepção ou uma falha dos operadores da justiça em corresponder às expectativas da população, quer na prestação do serviço, quer também nesta ótica de a construção de megaprocessos, que
depois criam expectativas da parte da população de que haverá um resultado compatível com a importância atribuída àquele processo e depois não se concretizam. E, de facto, esta frustrar expectativas e a mediatização da justiça têm aberto a porta a um certo populismo judiciário, nomeadamente em programas de televisão em que se discute abertamente quer processos em curso, quer questões gerais de direito, e, por outro lado, a concretização política dessa mediatização da justiça, que é uma ação política, nomeadamente legislativa, sempre numa perspectiva punitiva, de um reforço da opressão do Estado, nomeadamente através de penas mais elevadas, e um tratamento das questões da justiça como se todos os problemas se resolvessem com penas mais elevadas. Tu tens tido uma intervenção pública paralela com este de luta, nomeadamente contra este tipo de tratamento público da justiça. Eu pergunto-te de que forma é que tu vês a imagem pública da justiça e esta mediatização e espetacularização da justiça. Então, muito obrigada, antes de mais. É também um prazer estar aqui e rever o Rui Santos, o meu querido professor. E depois gostaria também de voltar a um tema que o Rui falou e que tem a ver com o acesso à justiça, que me parece fundamental, mas vamos deixar esse para daqui a pouco. E relativamente ao que me perguntas, Luís, bom, vamos lá ver. Nós, quando estamos aqui a falar, estamos aqui a fazer hoje um podcast, uma gravação que partimos nós do princípio e interessa mais a operadores da justiça, advogados e a pessoas que trabalham como nós neste mundo da justiça. Mas a justiça, ela tem em si a potencialidade de interessar a toda a gente. E isso é uma coisa que nós temos sempre de ter presente. Há a curiosidade, por exemplo, que existe de acompanhar um julgamento, como por exemplo este agora, que não foi português, que nós tivemos ou acompanhar a transmissão, ou pelo menos tivemos a oportunidade de ir acompanhando os relatos quase diários. Então, o que é que existe aqui que prende as pessoas, que as cativa, que as atrai, que desperta o interesse? Bom, e é uma mistura de coisas que nós temos de estar muito cientes. Primeiro, há aqui uma ideia que há uma transgressão, que essa transgressão é criticada pela comunidade e que merece uma punição. As pessoas encaram um bocadinho a justiça como uma sede de punição. Aquelas pessoas que fizeram isto têm de lhes acontecer aquilo. E depois há todo um jogo que nós próprios acho que também sentimos e continuamos a sentir, quem trabalha e quem está em tribunais e quem vai aos tribunais, que há ali um jogo que de facto é muito desafiante e que é muito entusiasmante, que é o fio da navalha de alguém que vê a apreciação de factos que lhe dizem respeito e o entendimento que houver desses factos vai ser imposto. E por isso há uma coisa que é o fio da navalha. Tudo isto desperta nas pessoas uma coisa que é uma atração enorme. E nós não conseguimos obliterar-nos a nós e nem à justiça dessa atenção. Então, a questão é como é que nós vamos gerir isto e como é que se deve gerir isto para não sermos aqui uma coisa que é, lá está, o populismo judiciário e o espetáculo, a justiça e entretenimento. Nós já assistimos e já vimos que esta potencialidade de tudo ser um espetáculo faz parte da nossa vida. O futebol, ou o desporto, de um modo geral, é um espetáculo. A política é um espetáculo. A informação é um espetáculo. Tudo são espetáculos. E num julgamento isto pode não correr bem. E o que estávamos aqui... e pode não correr bem para o funcionamento da justiça. E degrada. Ou seja, claro que se pode dizer... Degrada e desprestigia, aos olhos das pessoas, desculpa. Não, eu agradeço, claro que sim. Temos de estar cientes o que é que temos aqui em mãos e se de facto isto é uma coisa
se é uma coisa positiva e como é que vamos gerir isto. E, por exemplo, esta criação dos megaprocessos é um claro exemplo de uma coisa que tem corrido mal, porque quando as pessoas ouvem falar num megaprocesso, esperam uma mega sentença, esperam uma mega demonstração de justiça exemplar para quem assiste, porque aquelas pessoas prevaricaram e então merecem. E o megaprocesso, de facto, é uma dificuldade acrescida no quê? Na justiça célere, é uma dificuldade acrescida em tudo aquilo que as pessoas esperam que aconteça rapidamente. E pode degenerar no em nada. Com exceção de um caso, veja-se o processo Visa Gold, que tramou a vida de pessoas. Desde logo com um grande inimigo, que é o decurso do tempo. Que nós sabemos que é um grande inimigo, é o decurso do tempo. E o mega processo bebe tempo, engole tempo. E as pessoas primeiro ficam entusiasmadas, porque estas operações têm sempre uns nomes muito, lá está, espetaculares, e depois daqui vai para um processo que também parece igualmente espetacular, e depois começam as desilusões, e depois parece que a justiça, todos nós, na verdade, não estivemos à altura de uma expectativa, e então somos quase todos tão corruptos como as pessoas que estão ali a ser avaliadas e que em praça pública já foram avaliadas, e já foram julgadas e já foram sentenciadas. Com trânsito. Exatamente, com trânsito. Por isso, vamos lá ver, eu não vou dar aqui conclusões, eu acho que estes são temas muito importantes de reflexão e que nós, no nosso dia-a-dia, temos mesmo de refletir sobre isto, ou devemos, e de uma maneira diferente que o faz o resto da população, porque eu acho que as pessoas passam mesmo muito tempo a pensar em justiça. E isto é tema das conversas. Eu acho que os profissionais ou os operadores de justiça devem fazê-lo de uma maneira diferente e têm outra responsabilidade ao fazê-lo e devem ser promotores de soluções. Eu acho que este debate é um bom exemplo. Ou esta conversa. A Carmen diz que não quer oferecer conclusões, e eu ofereço uma conclusão em forma de pergunta, e pergunto-te se precisamente esta ideia de que a justiça interessa às pessoas, interessa-lhes desde logo porque em muitos casos diz respeito às suas vidas pessoais e mexe com valores fundamentais da nossa sociedade. Se nós, advogados, outros juristas, juízes, se temos um dever de arranjar uma forma de comunicar com a população sobre os temas de justiça, sobre os processos, ou se, pelo contrário, devemos manter e preservar ao máximo uma certa dignidade e uma certa sacrossantidade dos processos judiciários e da justiça em geral, e se a espetacularização da justiça e a mediatização da justiça não serão uma inevitabilidade do sistema capitalista. Bom, também o espetáculo, obviamente, também. Eu de qualquer forma, essas questões são muito interessantes porque se prendem com um problema terrível, que é o problema da comunicação. Eu julgo que nem as magistraturas, os tribunais, o Conselho Superior, melhor dizendo, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República têm uma política coerente de comunicação com a população. E também a Ordem dos Advogados não tem. E eu julgo que isso, se tivesse uma política não se fechando em copas, se explicasse muitas coisas que se estavam a acontecer, poderiam, eu não diria que afastaria, mas poderia amenizar quer a percepção que o público tem da justiça, quer a própria amenizar um bocado o aspecto malicioso do espetáculo plasmado na comunicação social. Eu não estou aqui a dizer, atenção, os órgãos de comunicação social têm uma questão fundamental, aliás, são essenciais. Se não fosse a comunicação social, não se tinham disputado muitos e muitos processos.
não tenho dúvidas. E é incontornável. E é incontornável. Mesmo que não reconheçamos essa bondade e essa importância, Claro. mas é incontornável. É Mesmo incontornável. que digas, é um problema. Mas é um problema Agora, incontornável. que há uma falta de comunicação, sabem que o problema da comunicação é um problema filosófico importantíssimo, não é? Mas que há, de facto, às vezes eu interrogo, porque é que a Procuradoria-Geral, neste caso ou neste, não esclarece mais? Porque não sei se terá um gabinete de empresa, claro que tem, mas na verdade não se faz ressentir, não tem repercussão a esse nível. E a Ordem dos Advogados, no meu ponto de vista, também peca, porque também não transmite as situações. Mas a questão dos megaprocessos também tem a ver, na minha modestíssima opinião, com uma cultura de um excessivo positivismo. Estamos a falar para os juristas, naturalmente saberão o que é isso, de um excessivo positivismo na interpretação das disposições legais. E a forma como muitas vezes o Ministério Público, na fase de inquérito, percepciona o que diz a conexão de processos do artigo 24 do Código de Processo Penal e como se opõe algumas vezes a desapensações e a otimização de processos. Ora bem, se eu percebo que a conexão de processos é uma questão fundamental, aliás, até para a questão do apuramento da verdade material e de facilitar a prova, isto numa conexão objetiva das questões, eu também entendo que, nomeadamente, às vezes vítimas, assistentes, ofendidos, ficam anos à espera porque não lhes apensa o processo, está conectado com outros, sei lá, está conectado. E ele queixa-se, por exemplo, de que sobre ele fizeram uma burla ou cometeram um crime de abuso de confiança, mas como o ato também indicia brancamente capitais, e pronto, está o caldo feito para dali a 5, 6, 7, 8 anos, porque eu não culpo nada, a investigação é muito difícil, é complicado. E, portanto, mas está caldo feito para a percepção de estão há 8, 9, 10 anos. Depois também convido os arguidos, porque estão sujeitos a um escrutínio não judicial, mas um escrutínio público de comunicação de espetáculo, que, como a Carmen disse bem, são logo ali acusados, condenados com trânsito em julgado e já não, muito dificilmente, irão reparar a imagem. É curioso que me parece que o nosso sistema não permite, felizmente, situações que às vezes o sistema anglo-saxónico permite, como foi o caso dos 14 de Belfast, que é conhecido, esse grave erro judiciário. Mas tem esta repercussão negativa de pessoas estarem, portanto, sempre, no fundo, com uma constante acusação em cima deles, enquanto não virem as decisões condenatórias ou não serem transitadas. Depois a questão, há um bocado, ficou-se também nos meios, eu estou um bocado cansado. Eu julgo que, ano após ano, nomeadamente intervenções dos representantes do Ministério Público na abertura do ano judicial, estão um bocado cansados da falta de meios. De sistematicamente, há 10 anos falava-se da falta de meios e continua-se a falar da falta de meios. Eu estou realmente cansado. E permitam, a este propósito, há uma entrevista muito recente, sobre a falta de meios na Armada, a qual o Almirante Gouveia Melo responde: bem, é aquilo que eu tenho, é com isto que eu tenho que funcionar e não estou. É isso que me quero dizer. É um bom exemplo, sem querer aqui modificar a figura do Sr. Almirante, mas é um bom exemplo de como se deve tratar. Por último, com alguma pertinência, a questão do poder político. O poder político tem muita responsabilidade nisto. E é curioso que num artigo de ontem, do senhor, que eu leio sempre com muita atenção, o senhor desembargador, presidente da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais, vem expor o que é o poder político. Recebem relatórios do Conselho Superior da Magistratura e não lhe ligam nada. Portanto, a Assembleia da República não se pronuncia, no fundo, não faz qualquer sindicância à atividade que o Conselho teve, bom ou má, crítico ou não, que teve e que está inserida num relatório sobre o qual não há discussão nenhuma, e eu acho isso muito mal.
E ontem, no artigo de ontem no Público, o seu desembargador, muito bem, chamava a atenção e dizia, vejam lá, no fundo dizia, vejam lá, se ao menos este artigozinho abre aí uma candeiazinha para começar a pensar melhor nestas questões. Carmo, eu, retomando a ideia que tu partilhaste connosco há pouco do problema do acesso ao direito e mantendo esta perspectiva de aproximar as populações da justiça, do direito, diria eu que é evidente para qualquer pessoa que quer no foro que o divórcio entre a população no geral e a justiça começa na dificuldade de aceder aos tribunais. É um bocado como a metáfora do Kafka, que começa precisamente pela questão dos meios económicos. As custas processuais, a dificuldade em muitas vezes em sequer arranjar um advogado, em saber a quem me dirijo para expor o meu problema, de que forma. E de facto parece que é uma área para a qual o poder político só tem tido como resposta o aumento das taxas de justiça. Eu diria até que é um bocadinho mais grave do que isso, porque estás a dizer a dificuldade no acesso à justiça como se essa dificuldade fosse a mesma para todos. E não é. A questão é a injustiça no acesso à justiça. E isso é que é gravíssimo. Ou seja, porque, obviamente, para algumas pessoas não é nada difícil aceder à justiça. Aliás, há pessoas que, se por alguma razão gostam de litigar, gostam de demandar, gostam de ter um advogado e de interpor ações por assuntos que, eu diria, não mereciam, que mereciam ser um bocadinho mais... mereciam outro tratamento extrajudicial antes de avançar para uma ação. Há pessoas que não têm nenhuma dificuldade no acesso à justiça. Há outras que têm uma extrema dificuldade e, ao mesmo tempo, uma extrema necessidade. Desde logo, uma pessoa que não tem nenhuma espécie de iniciativa processual, mas que recebe uma ação, é demandado, tem um prazo para contestar e, a partir dali, vamos supor um processo civil, tem um prazo para contestar, sabemos qual é o efeito de não levar esse prazo a sério e vê-se numa circunstância que pode ter que pagar custas elevadíssimas, tem que contratar um advogado e um advogado não está ao acesso de toda a gente, ou então entrega-se e vai pedir apoio judiciário. E sabemos que essa concessão do apoio judiciário também não é uma questão limpa, ou seja, é muito fácil que seja negado a alguém o apoio judiciário e não em função de rendimentos ou da disponibilidade que tem, mas, por exemplo, património, como há pouco falávamos sobre isso. E isto é gravíssimo. O que é que acontece? É uma pessoa que está a perder um prazo e que, de facto, se vê desprotegida perante uma coisa que, antes de mais, deveria ser um sinónimo de proteção para todos, que é a justiça. Ou seja, a pessoa sente-se atacada por aquela ação, mas também se sente atacada pelo sistema. Ou seja, uma pessoa que tem meios e uma que não os tem, quando se encontram numa demanda em tribunal, não estão em igualdade de circunstâncias. Isto tem de ser dito. Isto tem de ser dito. Ou seja, há uma vantagem enorme do lado de quem tem meios. De facto, a justiça não poderia permitir que esta desvantagem, ou que essa vantagem, ou que esta desigualdade tivesse a proporção que tem. Mas, Carlos, isso também tem a ver até com o próprio patrocínio. E aqui, eu pertenço a um grupo de advogados, vou dizer uma coisa politicamente incorreta para muita gente da ordem, porque há Jesus, que fica a independência da advocacia. Eu sempre fui, desde os anos 80, um defensor acérrimo da institucionalização da defesa pública em Portugal. Claro. E da carreira de um defensor público. Era crucial para um... Isso é tão controverso, porque me parece, é muito controverso. Olha, eu estou fora dos nossos podcasts, eu acho que isso é uma questão de elementar. Instintiva justiça. A instituição de um defensor público, que aliás eu tenho alguns conhecimentos na Argentina, que existe,
O defensor público não põe em causa nada a independência do seu advogado. O que põe em causa a independência do advogado é dependência, às vezes, de ter que estar inscrito nas listas do apoio judiciário. Isso é que pode pôr em causa. Um defensor, uma carreira de defensor, com tutela da Ordem dos Advogados, com a aplicação do Estatuto, etc., era crucial. E por outro lado, era crucial neste aspecto da defesa melhor do acesso ao direito dos cidadãos. E por outro lado, clarificava muito o papel do Ministério Público. Eu já vou. O Ministério Público, nos termos constitucionais, é o representante do Estado e o defensor da legalidade democrática. Não percebo como é que o Ministério Público, e não estou a pôr em causa, aliás, longe de mim, não estou a grande capacidade técnica e científica dos seus magistrados do Ministério Público para patrocinarem trabalhadores. Só que me parece, no meu entendimento, que o patrocínio devia ser entregue exclusivamente a advogados e a defensores públicos. Obviamente que há outro problema, que é o problema do direito laboral público, chamemos o direito da sinistralidade, dos acidentes de trabalho, doenças profissionais, questões de interesse de ordem pública, aí poderia condescender. Mas o patrocínio deveria ser colocado apenas na mão de advogados, fosse públicos ou privados. Ora, eu acho que a institucionalização da carreira do defensor público, é claro que eu há 40 anos que ando a defender isto, de maneira que estou particularmente à vontade. É claro que vem aí a ordem, Deus me livre, põe em causa a independência. Não põe em causa nada. Deixa-me problematizar, nada. Deixa-me problematizar só nesta perspectiva. Ainda bem, nunca falei com a Casa sobre isto. Ainda bem que ela tem. E o grande exemplo é precisamente o que se no direito de trabalho. Direito de trabalho. É o grande exemplo. No direito do trabalho, que é uma proposta, já agora, uma proposta, quer dizer, quase eterna do PCP nessa matéria, que é precisamente a dispensa de custos do trabalhador sinistrado no trabalho. Sim, e mais. E no caso dos despedimentos também. Porque exatamente. E já agora, libertava alguns magistrados do Ministério Público. Estou sempre a falar que há falta de magistrados do Ministério Público. Olha, não é uma vocação natural do Ministério Público fazer aquele trabalho. Não é vocação, mas que cria problemas. E até problemas de ligação. E atenção, e quando nós estamos a trabalhar com os procuradores, sentimos isso, não é a vocação deles. Não é. É porque eu pôr um colega telefone, e depois vou dizer, eu pôr um colega telefone, faço médios, etc. E o colega tem um estatuto igual ao meu, tem deveres e obrigações comigo. Com o seu magistrado do Ministério Público tem outro estatuto diferente e ele também não se vai deslocar num gabinete de advogado para fazer uma transação, etc. Portanto, há toda uma série de coisas que me parecia que deveriam ser que ver à advocacia, na modalidade, a meu ver, ou um advogado sindical, ou um advogado particular, ou um defensor público que estivesse para isso. E eu julgo que o acesso ao direito seria mais pertinente. E desculpem-me agora dizer uma coisa. Como é óbvio, deixava de existir o pedir justiça. Que eu sempre proibi os meus estagiários de pedir justiça, porque já o meu patrono me proibiu a mim, doutor, que isso de pedir justiça não é nada, e pelo menos acabava essa situação. E julgo que a advocacia tinha a ganhar. A dignidade da advocacia, como parte integrante da administração da justiça, teria algo a ganhar. Quem tinha mesmo a ganhar? A pessoa e os cidadãos. Quem é defendido? O patrocinado. Quem é patrocinado, sim, tem muito a ganhar. É claro que isto me levava para outros problemas, que é um problema que eu abordei en passant, que é o problema hoje, o dia de hoje, das ligações dos advogados, do relacionamento com os magistrados, advogados, etc., com os magistrados. Rui, antes de seguirmos por aí. E com o próprio tribunal, às vezes, para não falarmos de fonemas que nunca atendem, mas isso pode tudo. Antes de seguirmos por aí, porque isso é de facto um problema de que os advogados se queixam particularmente, eu retomava esta questão do problema do acesso ao direito e na perspectiva de que a Carmen falava, porque de facto há uma dimensão de classe no acesso ao direito e na desigualdade das partes, e perguntava-te se
o problema do acesso ao direito não parte de uma perspectiva de classe enviesada que vê a justiça não como um direito fundamental ao qual as pessoas à partida têm de aceder, mas como um serviço comercializável, e isto eu digo porque eu já li isto em acordos, que a taxa de justiça é o pagamento do preço de um serviço. E se é de facto compatível com uma justiça verdadeiramente acessível e igual, é compatível com uma economia de mercado e com uma ideia de justiça funcionalizada ao mercado, e precisamente essa ideia de um defensor público também não subtrai à lógica do mercado a prestação de uma atividade que é muito lucrativa para muita gente. Pois, pegarás neste ponto, não quiseres pegar, mas aqui é uma reflexão que eu sugiro. Nas sociedades odiernas de relações capitalistas de produção, eu julgo que, de qualquer maneira, o acesso ao direito figura quase como uma espécie de caridade. De caridade para, aliás, para aqueles que... Mas daí eu sempre me opus a essa situação de caridade. Daí o acesso ao direito ser decidido pela Segurança Social, precisamente nessa perspectiva de caridade, quando é altamente discutível que a Segurança Social tenha sequer... tem vocação... Exatamente. Aqueles problemas que caem com pessoas que têm património não rentável, mas que está lá com o proprietário e que podem nem sequer ter dinheiro para comer, é indiferido. E depois é tudo muito relativo, porque obviamente o apoio social para ter uma pessoa para meter um procedimento de injunção é uma coisa, outra coisa é para, e de uma ação de despejo, outra coisa é para fazer valer bens, etc., de alto valor que podem, enfim, encarecer a questão, e a pessoa pode ter dinheiro para pagar a um advogado para estar uma tarde num processo sumário, obviado do processo penal, e não ter para estar para valores muito grandes, etc. Portanto, tudo isto deveria ser, e curiosamente isto não é debatido. Este tema não é debatido. É sempre a falta de meios para a esquerda, a falta de meios para a direita, e os cidadãos, como é? Está com o Partido Comunista Português pode debater. Claro. Também é uma chamada de atenção aos políticos, como é? É claro que há limite, é claro que nós sabemos o que são políticas de classe, não é? Como é óbvio, não é? Mas, de facto, essa situação é pertinente, não é? Isso está muito ligado ao nosso modo de produção. Temos uma sociedade, obviamente, capitalista, e temos uma sociedade cada vez mais com uma cultura de lucro e individualismo, concorrentes e representados na Assembleia da República manifestamente individualistas, e, portanto, isso, além de culturalmente afetar as sociedades, meu ver, tem esses problemas inerentes. E as injustiças que a Carmen um bocado falava, e muito bem. E uma violação constante daquilo que está porque que é o acesso ao direito. Que é um direito constitucional. Que eu acho que até é mais grave do que o acesso à saúde, curiosamente. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde, de certo modo, responde melhor à saúde física e mental dos cidadãos do que o sistema judiciário responde à saúde jurídica dos cidadãos. A questão é precisamente que não há um serviço público de saúde como há um serviço público ou melhor, não há um serviço público de justiça como há um serviço público de saúde universal. Sendo que a justiça, com exceção das questões arbitrais, podemos que a justiça, de certo modo, ainda se mantém como a manifestação da soberania do Estado português. Carmen, eu perguntava-te agora, mantendo aqui a perspectiva do acesso ao direito, rodava a questão e perguntava-te se o problema dos chamados advogados oficiosos, se o defensor público não é uma forma de dignificar uma atividade digna, essencial, mas que é vista muitas vezes como uma advocacia menor e menorizada desde logo pelo Estado, que paga mal e fora de horas. Também. Sim, eu sei que o defensor... Vamos lá ver. É assim, há duas maneiras, eu acho que há sempre duas formas de ver as coisas, e elas às vezes são conflituantes. Qual é a coisa mais importante quando nós falamos aqui, quando nós falamos de justiça? A coisa mais importante
não é bem dignificar a nossa profissão. Quer dizer, é importante, mas a coisa mais importante não é. A coisa mais importante é as pessoas terem o seu direito à justiça, conseguirem vê-lo concretizado, as pessoas poderem recorrer a tribunais, poderem defender-se, poderem não temer a justiça e não temer, não ter meios para estar num processo judicial em função da sua condição socioeconómica. Isso para mim é a grande questão. É se essas pessoas, se elas estão de facto a receber, e sem querer aqui entrar numa discussão, vamos lá ver, de se é um serviço, se é o direito. Obviamente para mim é um direito, mas lá ver, nós também temos direito à saúde e é um serviço que nos presta o Serviço Nacional de Saúde. Para mim o que é importante é, de facto, que as pessoas se sintam seguras, satisfeitas e que não temam a justiça e que não temam a sua condição porque há pessoas que fogem dos tribunais, pessoas que preferem perder, ter um dano, não ser ressarcidas, não ir lá porque temem os tribunais. E temem os tribunais por um conjunto de coisas. Uma delas será, sem dúvida, as suas próprias condições socioeconómicas que não lhes garantem que entram por um corredor digno e sentem de antemão que vão ser mal recebidas, mal representadas, que não há um tratamento digno. E depois nós sabemos de uma coisa, é que os tribunais têm também uma aura e uma atmosfera que intimida as pessoas. Que intimida. Eu já assisti, e no início isto era uma coisa que me fascinava, que é, nós falamos com as pessoas no escritório e as pessoas têm uma propriedade qualquer a falar, têm uma expressão firme e chegam a um tribunal e sentem-se muitas pessoas, isto é uma coisa, muitas pessoas, isto não é uma coisa de exceção, muitas pessoas, e mesmo que tenham meios e que estejam a ser bem representadas, mas cedem à pressão, à importância que tem a administração da justiça. Porque tudo aquilo tem muita solenidade, tudo aquilo tem um peso. E há pessoas que, de facto, se sentem esmagadas por aquilo e não conseguem expressar-se convenientemente. E, na verdade, eu acho que há pessoas que, quando começam um depoimento, só estão desejando que ele acabe. Só estão mesmo desejando que ele acabe. E não... acaba por ser uma experiência no todo, até da própria testemunha, de ser uma experiência bastante, eu não quero dizer traumatizante, mas pouco gratificante, e ficam com pouca vontade de lá voltar. E isto é outra coisa que nós deveríamos também olhar. Eu não sei se estou a mudar de tema, mas é quem está a trabalhar na justiça tem que garantir isto. As testemunhas têm que ser muito bem tratadas. Ora bem, isto é uma questão essencial. Os jovens advogados que estão a começar e que são verdes têm que ser muito bem tratados. Tem que existir um outro acolhimento na justiça. Por parte dos funcionários da magistratura. Da magistratura. A magistratura, isto tem que ser dito. A magistratura, às vezes, é hostil. As pessoas temem. Eu acho que um pobre tem medo de ir a tribunal. Simplificando tudo. Eu acho que um pobre tem medo de ir a tribunal. Eu acho que há que combinar. Eu acho que combinar isto que a Carmo acabou de dizer com a dignidade do tribunal. O tribunal é um órgão de soberania, cujos titulares são os seus juízes, no meu entender, quando efetivamente exercem as funções efetivas de juiz. Portanto, o tribunal é um órgão de soberania, merece respeito e tem que ser dignificado, até junto da população. E, portanto, eu até parece que vou ser muito conservador, mas eu já vou ao tema da carne, que parece importante, às questões que ela levantou. Mas também tem que ser identificado de outra forma. Eu custa-me ver, e eu já vi, em tribunais, durante o calor, não é, permitirem a entrada de pessoas como se fossem para a praia,
não entrou numa igreja assim, não deviam entrar nos tribunais assim. Xanatas. Não, isso dá logo uma má imagem. E, portanto, eu julgo que os seus presidentes dos tribunais deviam ter, portanto, a atenção nesta. Aquilo dá uma má imagem. É que depois, na sala de audiências, é que se calhar alguns juízes, e bem, não permitem a entrada como se fossem para a praia. Mas no próprio edifício, portanto, aquilo a certa altura, isto é um bocado, é o reverso daquilo que a Carmen diz. Depois, totalmente, eu estou a achar-te muito conservador. sim, mas é o reverso porque é uma imagem que se dá. As coisas podem coexistir. É uma imagem que Duas se dá coisas, mal e que tem a ver. Eu nisso sou um bocado conservador. Mas a Carmen tocou aqui num ponto essencial. O tratamento que às vezes é dado. Eu vou dar um exemplo. Eu há uns anos teve como testemunha uma pessoa que se identificou como professor catedrático de tal, por acaso era vice-reitor, e ele, suponhamos à volta de Braga, que se chamava Santos. Identificou-se e disse que era. E o juiz, por acaso acho que uma juiz, tratou por Sr. Santos. É curioso que eles normalmente, quando são advogados, tratam-nos por senhores doutores ou juiz, mas de Sr. Santos. E eu, obviamente, quando a testemunha foi para mim, levantei e disse que tinha um problema, não sabia se havia de tratá-lo como senhor professor doutor ou como magnífico reitor, que realmente o era. Ora bem, isto entronca com aquilo que a Carmen disse, que é a necessidade de tratar, e a verdade também seja dita, que há juízes que tratam bem, mas há outros que têm, que isto não é tratar mal, mas é uma desconsideração, às vezes. Uma testemunha está ali Já sob pressão. sob pressão e está a cumprir. E está a cumprir um dever cívico. Deve ser Está a cumprir um elogiada, dever de está ali, deve cidadania. ser bem recebida. Está a cumprir um dever de É cidadania. remunerada uma testemunha? Mas há alguma razão para uma testemunha estar ali que não seja de participar de uma maneira, eu diria até generosa, nesta coisa Portanto, que eu é... acho que isto tem de se interiorizar. Isto passava também por um comportamento também melhorado, não só de trato de seus adversários, mas também dos próprios advogados. Dos próprios advogados. Que, infelizmente, nem sempre, com os colegas, com os testemunhos, com os juízes, com os seus magistrados do Ministério Público e também com funcionários, às vezes também não estão à altura educacional de trato e de vontade. As pessoas, eu estou de acordo, as pessoas devem ser, nomeadamente testemunhas, devem ser devidamente bem tratadas. E passa por estas pequeninas coisas e isso glorifica a justiça, de forma a não pôr os tribunais como uma coisa que a pessoa, antes de chegar lá, já vai tremer. E eu há um bocado falei daquilo, porque é um contraste ao contrário, quer dizer, nem pôr aquilo como um templo inacessível, mas também não pôr aquilo como uma barraca da esquina onde se vai comer uns copos ao fim da tarde. Mas não se pode ter medo de um tribunal. Não se pode ter medo do tribunal. Não se pode. Mas tem que se respeitar, mas o que eu digo é que se tem que respeitar o tribunal também nesse sentido. Não é? Isto era uma das coisas. É claro que isto depois leva-nos a outro problema, que é o problema dos relacionamentos profissionais. E eu também sou defensor, outra coisa que toda a gente fica aí para ir embora. Eu sou defensor de um tronco comum no início para as profissões forenses. Da existência de um tronco comum. Deveria haver um tronco comum para futuros advogados e futuros magistrados do Ministério. Devia. Isso dava uma certa melhor tratamento. É claro que se eu disser isto, cai o Carmen Trindade na Ordem dos Advogados e se calhar no Centro de Estudos Sociais. E esse intercâmbio não é aquelas esporádicas conferências em que se convidam advogados, até se convidam advogados para fazer parte, e eu já fiz com muito gosto, fazer parte de júris das provas de acesso ao SES, etc. Não é só isso. Mas isso julgo que a nossa Ordem tem estado muito parada, muito inerte nessa questão de ligações. Aliás, porque começou logo com um problema com o Sr. Bastonário Marinho Pinto, que considerava que os sindicatos
dos meus estados do Ministério Público e a Associação Sindical não representavam, quem era o representante eram os Conselhos Superiores. Portanto, isto, a partir daí, a coisa começou a entornar-se, não é? Mais nesse tipo de relacionamento. E também críticas genéricas e completamente despropositadas foram feitas nessa altura a magistrados, contribuiu muito para este ambiente às vezes crispado, que não tem que ser, E já agora, e também questões formais. Eu tive experiência europeia, posso dizer, na Suíça, em que o Ministério Público e os advogados comunicavam, advogados de queixosos, comunicavam por via de e-mail e por via de ofícios e não propriamente no processo, relativamente a questões importantes, o que facilita um bocado a muitas coisas e deixa também de estar na Torre do Marfim dessa situação. Torna mais horizontal. Então, Sim, porque nós no tribunal temos ali estes degraus físicos, sim, mas eles, eu não sei se são uma ajuda ao trabalho. Bom, eu ia ao cargo, eu aí não seria tão radical como o saudoso Dr. Francisco Salgado Zenha, que no início do julgamento das FPs levantou precisamente o problema do posicionamento dos advogados, do Ministério Público, etc. E veio defender algo porque dizia que a igualdade de armas, etc. Eu tenho algumas dúvidas de natureza teórica se o processo penal é um processo de partes. Eu acho que não é. E, portanto, ali, agora, nos civis é perfeitamente, quer dizer, como é óbvio, não é? E, portanto, aí embora eu perceba bem, não me afeta nada essa posição do Ministério Público e dos juízes. Não, mas eu não é. Da posição até das bancadas. Eu não estava a falar do ponto de vista de um advogado. Eu acho que é do ponto de vista, por exemplo, de uma testemunha ou de quem assiste. É muita estratificação. É um mundo. Isso é uma coisa comum na Europa, não é? Portanto, no direito europeu, não é? Portanto, os magistrados têm. E, aliás, também não. Mesmo entre juiz, Ministério Público, por exemplo, advogado, testemunha, são demasiadas. Bom, sim. Mas não me parece que seja por aí que. Sim, não é por aí. Que existe alguém. Mas não ajuda. Eu acho que as estruturas horizontais são mais saudáveis para também a não discussão. ajuda. Mas já agora, também não ajuda a compor isto tudo, também não ajuda. Muitas vezes o direito tem que ter a aplicação tem que ter uma certa certeza, não é? Como é óbvio, não é? É um princípio básico. A proliferação legislativa é de tal ordem, e não há ninguém que possa cobrir, é de tal ordem que a certa altura põe em causa o equilíbrio e até a boa defesa e a boa decisão. Para não falar em leis que realmente são contraditórias, criam caos, têm um português péssimo e isso é terrível. Isso é terrível. É terrível. A língua também é maltratada no aspecto legislativo e não pode ser. Carmo, nós temos falado aqui, já falamos de advogados, de juízes, já falamos das testemunhas, mas há sujeitos que participam na administração da justiça e que são administrados pela justiça que são frequentemente esquecidos, nomeadamente a população prisional, quer os reclusos, quer os guardas prisionais. No momento em que estamos a gravar este episódio, está a decorrer uma greve de fome de cerca de 15 reclusos no estabelecimento prisional de Monsanto, que tem passado relativamente despercebida na comunicação social, que não é a primeira, antes pelo contrário, é relativamente frequente haverem greves de fome e protestos dentro das prisões, mas que é uma realidade que passa despercebida por muita gente, inclusive advogados, magistrados e profissionais do foro. De facto, eu pergunto-te o que é que falta fazer para incluir no discurso público sobre justiça a população prisional. É a ideia que eu até acho que referiste, Luís, no início, que é, por exemplo, nesta coisa do populismo na justiça, que é
punir e aumentar penas e castigar e ser exemplar e quem está ali é bandido e se é bandido então não tem direito a condições que não têm a ver com a dignidade de ser uma pessoa. E isto é um problema profundíssimo, não é? Estamos aqui a tratá-lo é um problema profundíssimo, essa falta de sensibilidade que eu acho que é transversal. Acho que muito poucas pessoas passam algum tempo a pensar no que é cumprir uma pena de prisão, e eu acho que, vamos lá ver, Portugal não será o pior exemplo, mas... Não se pode dizer que os estabelecimentos prisionais tinham condições... Mas, de facto, não é o pior exemplo, mas quem conhece prisões sabe que têm condições muito complexas. E quando nós vemos esta sede, quase este justicialismo, este desejo de penas, esta prontidão e querer agravar, bom, já não falo em nestes desejos de prisões perpétuas, já não vou para as aberrações, mas de facto a generalidade das pessoas tem uma ânsia de punir e um desconhecimento versus insensibilidade, falta de curiosidade até, eu diria, uma extrema falta de curiosidade em saber como é que as pessoas vivem nas prisões. E para que é que elas servem? E para que é que serve a prisão? Bom, e já agora, temos aqui uma questão. Porquê é que serve uma pena? Porquê é que as pessoas cumprem uma pena? Vamos lá ver. Há razões de prevenção, vamos ter um bocadinho de prevenção geral e prevenção especial, ok? Ou seja, vamos impedir que aquela pessoa volte a cometer um crime e vamos usá-la como exemplo para todas as outras para que não cometam crimes, mas é claro que existe uma função muito mais importante numa pena e que tem a ver com, vamos lá ver, tem a ver com aquele indivíduo, com aquela pessoa e com torná-la, ela vai acertar as suas contas com a sociedade, mas ela também deveria sair, depois do cumprimento de uma pena, ela deveria sair reabilitada, deveria ser uma oportunidade de alguma maneira de se reintegrar na sociedade. E não é nada disso que acontece e nem as pessoas têm esse interesse, de maneira nenhuma. E eu até acho que quem vai, um jovem magistrado que começa esta sua missão, que é tão importante, eu acho que deveria ter mesmo um conhecimento prático e efetivo do que é uma prisão. Porque não sei se é possível a um jovem que começa e que é magistrado ter a noção do que é que são 6 anos, do que são 5 anos, do que são 3 anos. As pessoas não têm essa noção. É preciso, e nós advogados, e então no início da nossa vida, conhecemos prisões, vamos lá, é preciso ir lá, é preciso saber o que é que está ali em causa. Isto é muito curioso. Eu, parafraseando uma célebre frase que a economia é uma questão demasiado séria para ficar só na mão dos economistas, eu diria que esta questão das prisões e da execução das penas é demasiado importante para se ficar só nas mãos dos tribunais de execução de penas. É uma questão essencial. Tem-se feito algumas condições, e, portanto, os centros educativos, portanto, dos menores, têm respondido com algum grau positivo às soluções dos jovens delinquentes, mas esta questão que a Carmen colocou, de facto, é uma questão completamente marginal à sociedade. A sociedade quer punição, quer sangue, e depois lá como se faz, não se faz, etc. E aliás, vê-se, por causa da questão depois há a demagogia, nomeadamente a demagogia da extrema. O Rendeiro foi um bom exemplo. O Rendeiro, o caso do Rendeiro, foi um bom exemplo desta insensibilidade. Eu não gostaria muito de falar não queria entrar na justiça caso mediático, mas foi um grande exemplo. É que no meio disto, a questão das prisões,
ou do direito penitenciário. Depois, a pandemia provocou, como sabe, a libertação de vários reclusos e abriu o campo a uma demagogia perfeitamente inacreditável por parte da extrema-direita parlamentar portuguesa. E afinal também a criminalidade não aumentou, não quer dizer que não houvesse 1, 2 ou 3 casos de reincidente, mas não aumentou pela circunstância da saída do número significativo de reclusos. Portanto, teria que ser acho que continuamos com um excesso de prisão preventiva em Portugal, um excesso muito grande de prisão preventiva, a utilização, julgo que a utilização nomeadamente da detenção domiciliária devia ser mais usada e continuamos isso, tenho essa sensibilidade, com o excesso de prisão preventiva. Curiosamente, e já agora, no que concerne aos advogados, não se vê a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados levantar muito estas questões ou aprofundar ou querer um estudo sobre isto. Bem, é mais uma missa ao A Ordem dos Advogados está mais preocupada com os direitos dos proprietários de alguns empreendimentos turísticos. Efetivamente, foi lamentável que perante uma situação alarmante, desumana, de condições quase de pré-escravização, que se tenha preocupado com questões colaterais e não com questões sociais de pessoas humanas, de seres humanos que viviam e trabalhavam naquelas condições. Não sei se a autoridade para as condições de trabalho fez alguma coisa, mas de facto a Ordem dos Advogados atirou ao lado. Mesmo nesse caso foi totalmente ao lado. Não me senti nada representada. A Ordem dos Advogados lamentável. Foi uma intervenção lamentável. Mas a Ordem dos Advogados também é outro grande problema. Não é problema, a Ordem em si não é problema. São outras grandes questões que também têm que ver com a situação atual da advocacia, o que é o advogado, o que é isso, aquela divisão que eu fazia que me parece importante entre os solicitors e os barristers, o advogado que vai ao foro, o advogado da toga, para utilizar uma expressão cara a um saudoso advogado que era o Dr. Alfredo Gaspar, o advogado da toga, o advogado que está ali e que tem o espírito de coisa, e o advogado que não quer ir em tribunal. Já agora, a respeito da entrada em tribunal, também gostaria de referir aquilo que me parece ser outro grave problema, que é a existência de magistrados no judiciário pediátricos, anos e anos a fio, sem estar numa sala de audiências, o que sempre com inquéritos e sem entrar na sala de audiências, o que me parece pernicioso. Eu não estou aqui a defender o sexênio, não é, então, a mim o que me parece é pernicioso. Porquê? Porque julgo que um magistrado do Ministério Público que esteja 15 anos sempre na direção de investigação e ação penal ou nos diabos, sem entrar numa sala de audiências, deixa de ter uma cultura de magistrado para ter uma cultura policial. E isso é muito grave. E é mau. E eu nunca vi isto discutido. Nunca vi. Eu não estou contra, nunca vi isto discutido minimamente. E eu tenho grande respeito, aliás, até por questões pessoais, grande respeito e consideração pela magistratura do Ministério Público, que é uma magistratura fundamental na defesa da legalidade e que tem dado provas disso. Nós temos criticar isto, tem dado provas. Agora, há algumas questões que me parecem que deviam ser repensadas. E com este apelo a repensar algumas questões da justiça, dou por terminado este nosso episódio. Eu gostaria muito de continuar a nossa conversa. De facto, havia muito mais para debater, mas o tempo não chega para tudo. Quero agradecer-vos a ambos, Carmo Afonso e Rui Santos, pelo vosso contributo aqui para a nossa discussão. Muito obrigado a ambos. E assim chegamos ao final deste episódio do Direito à Esquerda, o podcast dos advogados e juristas da Organização de Lisboa do Partido Comunista Português. Regressamos dia 23 de junho, quando teremos connosco Eduardo Vera Cruz Pinto, professor da Universidade de Direito de Lisboa, e Vítor Batista, estudante dessa mesma Universidade de Direito de Lisboa, para discutir o estado do ensino em Portugal. Até lá, sigam-nos no Spotify, nas redes sociais,
deixem gostos, subscrevam e partilhem. Até à próxima, avante!